Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos o fenômeno da variação linguística. O que é variação? Quais são os exemplos? Quais são as causas e também os tipos de variação? É o que nós veremos agora. Antes, precisamos entender primeiro o que é a língua, quais são os planos constitutivos da língua, para que a gente possa entender um pouco do fenômeno da variação. A língua, ela é composta de dois planos. O plano da expressão, ou o plano da forma, como, por exemplo, a palavra mandioca, e o plano do conteúdo, o plano do sentido. Diante da palavra mandioca, automaticamente me vem à mente essa imagem. Então, a língua ela é composta desses dois planos, aquilo que expressa e aquilo que significa. Muito bem, mas como funciona a variação linguística com base nesses dois planos? Veja, a gente entendeu, então, que a língua ela é composta de dois planos, o plano da forma e o plano do conteúdo. Nesse caso aqui, para esse conteúdo, eu tenho várias maneiras de denominá-lo, de nomear esse fenômeno. Eu posso chamar esse objeto, esse significado de mandioca, aipim, macaxeira, com i ou sem o i, macaxeira ou macaxeira. Vejam que aqui eu tenho várias possibilidades de nomear o mesmo conteúdo. Isso daqui é o que vai caracterizar a variação da forma. Eu tenho várias maneiras de nomear sem alterar o conteúdo. Variação formal. Por outro lado, eu posso ter para uma mesma palavra vários sentidos, vários significados. É o que vai caracterizar a variação conceitual, também chamada de polissemia. Nesse caso aqui, a forma continuou a mesma, mas o que variou foi o sentido. O que alterou foi o sentido. Uma variação de sentido. A variação linguística, portanto, ela pode ocorrer no plano da forma, várias maneiras, várias formas, sem alterar o conteúdo, ou pode ocorrer no plano do sentido. Vários sentidos para uma única forma. Variação de forma ou variação de sentido. Aqui, outros exemplos de variação linguística. Eu posso ter a variação no nível sonoro, por exemplo, menino ou menino, timbre fechado, timbre aberto. Porta com ou sem o chamado R caipira, como porta, porta, porta. Veja que eu tenho várias maneiras de pronunciar essa palavra, no entanto, não há alteração do seu conteúdo. Há uma variação no nível morfológico, alterando aqui o sufixo da palavra. Se eu disser internação ou internamento, é a mesma coisa. No nível lexical, né, eu posso alterar a palavra por um outro termo, sem também alterar o seu significado. Bexiga, a famosa bexiga de aniversário, ou também pode ser nomeada balão de sopro. O menino pode ser nomeado como garoto, guri, piá, miúdo, ou o pronome, né, a forma de tratamento, você ou tu. Então, são formas que se alteram sem alterar o conteúdo, sem mudar o conteúdo. E aqui eu chamo a atenção, sobretudo para o nível sonoro, o nível da fala, para as variantes que podem sofrer o famoso preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? São certas formas que sofrem um certo desrespeito, né? Às vezes são até mesmo ridicularizadas ou também chamadas de formas ridículas, formas erradas ou corretas. Então, há um preconceito linguístico quando, para certas formas, há um juízo de valor, formas que são colocadas como erradas ou corretas. Então, o preconceito linguístico é muito comum, sobretudo no nível sonoro. Lembrando que o preconceito linguístico
deve ser evitado, deve ser combatido, já que não há esse conceito de certo e errado. Simplesmente, você tem formas diferentes para o uso da língua. Portanto, preconceito linguístico não há razão de existir, deve ser combatido. Já que há variação, precisamos saber por que razão essa variação ocorre. Por que a variação na língua? São vários os fatores. Pode ser a idade, por exemplo, pessoas mais velhas costumam usar a língua de forma mais formal, com uso mais formal, enquanto que os jovens usam a língua de maneira mais descolada. O sexo também pode ser um fator de variação, por exemplo, a mulher também costuma ter um uso mais formal da língua. Grupos sociais, aqui, por exemplo, as gírias, né, certas profissões que usam de maneira peculiar a língua com certos termos, né, ou certos grupos sociais. A escolaridade também vai influenciar na variação. Quanto mais escolarizada for uma pessoa, mais ela usará, por exemplo, o padrão formal da língua. A profissão também pode fazer variar, certos grupos usam ou nomeiam certos fenômenos de maneira diferente. A região geográfica, conforme eu estou numa região, eu posso ter para os mesmos fenômenos formas diferentes de nomeá-lo, né? Então, a região também pode alterar a língua no sotaque, na forma de nomear os objetos. A situação também pode fazer com que a língua varie. Eu, numa situação formal, por exemplo, numa palestra, uma aula, eu usarei a língua de uma forma. Se eu estou numa conversa de bar ou num ambiente familiar, eu usarei a língua de uma outra maneira. Então, a situação ou o contexto em que eu me encontro também fará com que essa língua varie. Tipos de variação. Basicamente, eu tenho 4 tipos de variação. A variação histórica, regional, social ou situacional. Veremos cada uma delas. Variação histórica. A variação histórica é aquela que pode ocorrer ao longo da história da língua. Certas formas que acabam caindo no desuso. Por exemplo, para essa peça íntima do homem, era muito comum eu usar o termo ceroula. Hoje eu uso cueca. Apalermado deixou também de ser usada aos poucos, né? Foi sendo deixada de ser usada para a forma bobo, ou até mesmo do ponto de vista morfológico, o uso da mesóclise, que cada vez mais vem sendo deixada de uso, né? A mesóclise, como que é a colocação pronominal no meio do verbo. Por exemplo, em vez de será feito, eu digo far-se-á. Levantar-nos-emos. Então, veja, o uso do pronome no meio do verbo. Inclusive, é uma forma, uma colocação pronominal que deve ser evitada, porque, de fato, ela é usada num contexto muito formal, sobretudo, da língua escrita. Então, é uma variação, poderíamos colocar como uma variação histórica. Variação regional, são os famosos dialetos, né? As várias formas de uso da língua conforme a região. Mais ao sul do país, nós utilizamos a forma abóbora. No Nordeste, é muito comum a forma jerimum. Pernilongo, em Minas, normalmente é chamado de muriçoca, ou no Norte, bicuda. Então, são formas próprias conforme a região, formas próprias de uso da língua conforme a região, constituindo uma variação regional. A variação social, né, que é a variação, a alteração da língua conforme certos grupos, e aí eu tenho, por exemplo, as gírias, as formas próprias de nomear dentro das profissões, e aqui um rápido exemplo de gíria, né, dentro de um grupo, do grupo dos motoboys, né, um diálogo que foi flagrado dentro de um sinaleiro. Vejamos como é praticamente uma outra língua, né? uma outra linguagem.
Cara, um Zezão agora lá no Brigadeiro. Qual é? Levou a maior latada. Vinha arrepiando? A milhão. E eu também ontem na Rebouças. Latada? Borrachada. Então vejam que é uma gíria própria de um grupo, né? Então nós temos aí a famosa variação social. E por fim, a variação situacional ou estilística, que é aquela variação, a forma de uso da língua que muda conforme a situação em que eu me encontro, eu uso um determinado estilo, uma determinada maneira a língua. Por exemplo, o uso informal e formal da língua. No uso mais informal, eu poderia fazer o seguinte pedido: fala um cineminha hoje? Ou, numa maneira mais formal, eu faria a pergunta da seguinte maneira: deseja ir ao cinema hoje? Então veja como muda conforme a situação em que eu estou, né? Então, é uma variação situacional ou uma variação de estilo. Muito bem, então, em linhas gerais, o que é a variação linguística? A variação linguística são as várias formas disponíveis para o mesmo sentido, né? São as várias formas de uso sem alterar o sentido, ou o contrário, são vários sentidos para uma mesma forma, que é o fenômeno da polissemia. Entre as causas da variação, há inúmeras, como, por exemplo, idade, grupo social, profissão, região, escolaridade e etc. São várias. E quanto ao tipo de variação, nós temos basicamente 4 tipos. A variação histórica, ao longo da história da língua, a variação regional, conforme a região, o estado ou o país em que eu estou, a variação social de grupos ou a variação situacional, conforme o contexto em que eu me encontro, utilizando-se desta ou daquele estilo. Ok? Então, é isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.